Abra sua Bíblia. Please open your Bibles. Provérbios 15. Proverbs 15. Não, desculpa. Provérbios 22. I'm sorry, Proverbs 22. 6. 22:6. Eu vou ministrar nessa manhã I'm going to minister this morning sobre os 5 princípios about the 5 principles para um novo tempo na sua vida. for a new time in your life. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. That's what we're going to speak about this morning. Provérbios Proverbs 22:6. 22:6. Eduque a criança Train up a child no caminho que ela deve andar in the way he should go, e até o fim da sua vida and when he's old, não se desviará he will dele. not depart from it. Eu quero falar nesta manhã, então, So I want to talk this morning sobre esses 5 princípios. about these 5 principles. Quando eu fui para Israel, When I went to Israel escrever um livro to write a book com o pastor Jorge Linhares, eu não sei se vocês o conhecem aqui. with Pastor Jorge Linhares, I don't know if you guys know him. Alguém conhece? Pastor Jorge Does Linhares. anyone know him? No Brasil, um dos maiores pregadores dessa nação. In Brazil, one of the greatest preachers of the nation. E nós escrevemos esse livro junto. And we wrote this book together. A gente foi lá para estudar We went there to study por que aonde um judeu passa, that where a Jew goes by, eles prosperam. they are prosperous. Alguém aqui conhece algum judeu Does anyone know a Jew que over é here? pobre? Are they Sim poor? ou não? Do you know someone who is a Jew? Pobre ou rico? Poor or rich? Quem conhece um judeu aí? Who knows anyone? Ele é pobre Are they poor? ou rico? Você nunca vai encontrar You'll never find na terra on earth um judeu a Jew pobre. who is poor. Você nunca vai encontrar. You'll never find it. E eu ficava abismado com isso. And I was always in shock because of Porque this. aonde esse povo passa, Because wherever they go, eles prosperam. they are prosperous. Porque aonde eles passam, Because wherever they go, eles mudam ambientes. they change their atmosphere. Aonde eles colocam a mão, Whatever they put their hands on, parece que existe diamante na mão it deles. seems like there's diamonds in their hands. Eles prosperam em tudo. They prosper in everything. Tá aí, Daniel, no seu celular. E quando eu fui com o pastor Jorge para Israel, And when I went with Pastor Jorge to Israel, nós começamos a estudar, pastor, we started to study, Pastor, sobre os 5 princípios about the 5 principles que eles ensinam that they teach para os seus filhos for the children desde pequeno. from when they're young. Então, quando um filho de judeu nasce, So when a son of a Jew is born, eles vão ensinar para essa criança they go and teach the child esses 5 princípios these 5 principles para que elas possam ser so that they can be jovens diferenciados young and different people sobre a terra. upon the earth. Eu não sei se você sabe o que é um prêmio Nobel. I don't know if you know what a Nobel Prize is. Alguém sabe o que é um prêmio Does Nobel? anyone know what a Nobel Prize is? É um feito pela nação. It's something done by the nation. É algo que você descobre, It's something that you discover. é algo que você estuda It's something that you study e você dá and you give para a população to the population de graça, for free, sem preço algum. no cost. Quem usou o Waze para estar aqui na igreja? Who Para used chegar até aqui na igreja? Ways to get here to church? Quem usa o Waze para caminhar no seu dia a dia? Who uses ways to go on the GPS every day? Alunos da faculdade de Israel que descobriu The University of Israel discovered that e deu para você de graça. and created it for you for free. Se você entrar na internet, If you go on the internet, eu poderia ficar aqui boas horas I could be here telling you this lendo para você hours reading stuff to sobre you os feitos about the creations de Israel para o povo. of Israel to the people. A primeira pílula The first para descobrir was to discover câncer no pulmão, cancer on the lungs. que filma a pessoa toda por dentro. And you take this, Alunos da faculdade de Israel. and those who discovered were the students from the University of Entre Israel. esses, Amongst them, várias outras coisas many other things que eles descobrem that they discover, e eles liberam para a nação, and they give it to the nation, para que isso seja bênção em so nossas that this vidas. may be blessings in our lives. Então, quando você começa a olhar, So when you start to look, Israel, Israel, um lugar tão pequenininho, it's such a small place com jovens with young people que já fabricaram that have created 22% 22% dos prêmios Nobel do planeta Terra. of the Nobel Prizes on the earth. A primeira, eu não sei se você sabe, o adesivo, né? Aqui já tem que cola para diabetes. The first is the little patch that you put on your arm for diabetes. Alunos da faculdade de Israel. Students of the University of Israel. Então existem muitos feitos. So there's a lot of creations about Então it. eu queria entender porque aonde esse povo chega, So I would like to understand where they go, eles prosperam. they are prosperous. Quem aqui se considera filho de Deus? Who here considers yourself child of God? Que legal. Good. Todo mundo? Everyone. Mas eu quero perguntar nessa noite, nessa manhã, But let me ask you this morning. as mães,
mothers, Quando você faz uma comida em casa, when you cook food at home, quando você faz um bife, when you do a steak, você dá para o seu filho, para os seus filhos, do you give to your children a mesma quantidade? the same quantity, Ou você dá um pedaço menor para um e um maior para o outro? or do you give a smaller quantity to one and a bigger quantity to another, O to que, the other one? o que você faz? What do you do? Divide certinho, não é? You divide it 50-50. Minha mãe, quando a gente estava passando dificuldade em casa, My mom, when we were going through difficult times at home, independente do que a gente estava vivendo, independently of what we were going through, ela dava a porção certa para cada she um. would give the right portion to each one. E quando eu vim para a igreja, And when I came to the church, eu tive dificuldade de entender and I had a hard time to understand Deus como pai. God as a father. Se Deus é pai de todo mundo, If God is everyone's father, por que tem pessoas aqui com vidas diferentes uma dos why outros? are there people here with lives different from one another? Por que tem gente prosperando, Why do we have people who are prosperous, com seus filhos em boas escolas, with their children in good e tem schools, outros aqui nesse mesmo ambiente, and others here the same em place, situações in complicadíssimas? situations that are extremely complicated? Então eu tinha dificuldade de entender. So I had a Deus. hard time to understand this. Se eu sou filho dele, If I'm his e child, você também é filho and dele, you are also his child, por que não vivemos em igualdade? why don't we live in equality? E é sobre isso que eu quero ministrar And that's nessa. what I want to minister upon your life. Sobre os 5 princípios On the 5 principles para um novo tempo for a new time na sua vida. in your life. Você enxerga aqui agora o quê? What do you find here with me right now? Fala comigo. Uma vassoura. A broom, Sim ou não? right? Então nós vamos ler o primeiro princípio dessa noite. So we're going to Dessa read manhã. the first principle this morning. O primeiro princípio The first principle que é ensinado por um filho de judeu. that is taught by a son of the Jew. Fala comigo. Excelência Tell it with me, excellence em tudo que faz. in everything that they do. Provérbios 22, 29. Proverbs 22:29. Você conhece alguém Do you know someone que faz o seu trabalho who does your work com cuidado e perfeição? with care and perfection? Uma pergunta. It's a question. Em pouco tempo, In a little time, o seu valor será reconhecido your value will be recognized e você será chamado and you will be called para trabalhar para reis. to work for kings. Conseguiu compreender? Do you understand that? Você conhece alguém que está aqui nessa noite, Do you nessa manhã, do you know someone who is here this que morning faz o seu trabalho who does your job com cuidado e perfeição? with care and perfection? Em pouco tempo, In very few time, o seu valor your value será reconhecido will be e recognized você será chamado and you will be called para trabalhar para reis. to work for kings. Então é sobre isso que eu quero falar nessa So manhã. that's what I want to talk about this morning. Você pode entregar essa vassoura para alguém aqui na igreja You can give this broom to someone here at church, e você escalar ela para vir limpar a igreja. and you may schedule them to come and clean the church. E ela vai chegar aqui. And they're gonna- Nossa, Deus do céu. They're going to get here, oh my gosh, Ai, eu não aguento mais. I can't take this anymore. Ai, que chatura. Oh, Nossa. it's so annoying. Ou você vai entregar essa vassoura para alguém Or you're going to give this broom to someone, e com essa vassoura and with this broom, ele realmente vai expressar quem verdadeiramente ele é. they truly going to express who they Ele vai truly limpar are. essa igreja. Deus, obrigado. God, thank you so much. Obrigado pelo God, pastor. thank you so much for the Ter me pastor. entregado essa igreja para limpar. The pastor who's giving me Eu this broom quero to clean deixar the isso aqui church. tão limpo. Praise God. Eu quero deixar isso aqui tão limpo And I want to leave this church so clean que quando o meu Deus ver, that when my God sees, vai se agradar do que eu He is faço. going to please in what I'm doing. Porque eu não venho para a igreja Because I don't come to the para church prestar um serviço para pastor. to give the service to a pastor. Eu venho para a I igreja come to the church para prestar um serviço to para o give céu. the service for the heavens. Eu venho para a igreja I come to the para church fazer o meu melhor para to do Deus. my best for God. Então eu comecei a entender So I started to understand por que tem algumas pessoas why there's a few people que aonde elas passam, that wherever they go, elas deixam a marca da excelência. they leave the mark of excellence. E algumas And pessoas some other people, deixam a marca da lambança. they leave the mark of a mess. Então você conseguiu entender a palavra? Do you understand the word? O primeiro princípio, First principle. você conhece alguém Do you know someone que faz o seu trabalho who does your job com cuidado e perfeição? with care and excellence? Fica tranquilo, Take it easy. que eu, Deus dos céus, Because the God of heavens vou honrar sua mão de obra. will honor your labor. Agora vamos entender isso Now let's understand this. no nosso dia a dia. In our daily lives, Qual é a cultura do brasileiro? what's the culture of the Brazilians? Nós vamos trabalhar numa empresa We're going to work at a company, e se a gente trabalha bem, and if we do it well, nós somos chamados de quê? we'll be called what? De puxa saco. Ah lá, tá puxando o saco do patrão? Sim ou não? We're called É ou não é? Se você faz, desculpe pela palavra, sorry for the word, mas é um dito popular no Brasil. but it's a popular saying in Brazil. E se você faz bem feito para o seu patrão, If you do it well for your boss, você está mimando ele. you are the preference of Se him. você faz mal feito, You're the favorite. você é celebrado. If you do it bad, you're also Se celebrated. você rouba, If you steal, aí tá certo. good job.
Mas se você faz com excelência, But if you do it with excellence, você começa a ser criticado dentro da empresa. you start to be criticized inside of the company. Está conseguindo entender a missão de um judeu? Do you understand the mission of a Quando Jew? ele chega numa empresa, When they get to a a company, visão dele é enriquecer o patrão. their vision is to Porque enrich quanto ele mais enriquece o the patrão boss, dele, because the more money they mais bring in, o céu reconhece o trabalho dele, vai abençoar ele. more the heavens are going to bless him Mas and na nossa recognize his work. cultura, às vezes, But in our culture, tem que fazer mal feito. we need to do it bad sometimes. Tem que chegar atrasado, We need to get there entregar atestado. late, give doctors notice. É só você entender. It's just so you Vou understand. te trazer na prática. Let me bring this to Minha practice. esposa, My wife, não sei se você conhece Belo Horizonte, I don't know if you know Belo Horizonte. nós morávamos num bairro chamado Belvedere. We lived in a place called Belvedere. E do meu bairro And from my até onde ela fazia a sobrancelha, neighborhood to where she would do her eyebrows 60, 70 quilômetros. was about 60 to 70 kilometers. E eu comecei a brigar com a minha esposa. And I started to fight with her. Você não pode ser uma mulher normal. You cannot be a normal person. Você deve ser doida. You're crazy. Porque como você gasta How come you spend 140 quilômetros 140 kilometers para arrumar uma sobrancelha? to fix up your eyebrows? Você bebe água do vaso? Do you drink water from the toilet? Você não pode ser normal. You can't be normal. E sabe qual foi a resposta da minha You know esposa? what her answer was? No dia que você achar The day that you find alguém que faz com tanta excelência, someone who does it in an excellent way, eu paro de ir lá. I'll stop going there. Tá conseguindo entender Do you understand o que a Bíblia está dizendo? what the Bible is saying? Você conhece alguém Do you know someone que faz o seu trabalho com who does your cuidado? job with excellence Em pouco tempo, in such a little eu time? vou te honrar sobre a I'm terra. going to honor you upon Eu the vou earth. fazer com que as nações I'm going to make the nations vão atrás da sua mão de obra. go behind your labor. E um belo dia eu resolvi ir lá nesse salão. And one day I went to this place. Ele não é maior do que esse quadrado. It's not bigger than this little corner here. 2 cadeiras, 2 chairs, um espelho one mirror. e mais nada. That's it. E essa mulher se especializou And this woman was em fazer specialized sobrancelhas no in Brasil. doing eyebrows. E hoje, And today, ela começa a atender às 7 da manhã she starts taking clients at 7 in the morning, e só para às 11 da noite todos os and dias. she only stops at 11 p.m. every single day. E o interessante disso tudo, And the interesting thing here que uma sobrancelha dela is that one eyebrow of her custa R$130. is 130 reals. Tá conseguindo entender o valor da sua mão de obra? Do you know the price of your labor? Agora vamos para a Bíblia para a gente contextualizar tudo Now isso. let's go to the Bible so that we can context this. José chega na casa de Potifar Joseph gets to Potiphar's house como escravo. as a slave. Mas em pouco tempo, But in a little time, a sua mão de obra promove ele dentro da casa de Potifar. his labor is promoted Ele inside of the começa a house. ser governante He starts to be governor dentro da casa de Potifar. inside of the house of Potiphar. José é acusado de adultério. And Joseph is accused, José vai para o presídio. and Joseph goes to the jail. E sabe o que acontece no presídio? And you know what happens in jail? José prospera o presídio. Joseph prospers the jail. Tá conseguindo entender porque a Bíblia diz que você é sal da Do terra? you know why the Bible says that you're the salt of the earth? A sua vida Your life vai modificar os ambientes onde você coloca os will seus pés. modify the atmospheres of where you place your feet. Entendeu por que você não está prosperando? Do you know why you're not prospering now? Porque aonde você passa, Because wherever you go, você faz tudo de qualquer jeito. you do everything just anyhow. E você precisa de entender And you need to understand que os olhos do Senhor estão sobre a terra, that the eyes of the Lord are upon the earth, observando os bons noticing the good ones e observando os maus. and noticing the bad ones. E quem vai promover você na terra And who is promoting you on não earth é o seu patrão, is not your boss. é a poderosa mão de It's Deus the powerful hand of que God vai queimar o coração de Faraó who's going to burn the heart of Pharaoh para achar alguém disponível to find someone available, para entender to quem understand vai ser o próximo governador who is going to be the next que governor vai governar o Egito. that is going to govern Egypt. Deus quer fazer. God wants to do it. Então tá conseguindo entender? So do you understand now? Por que às vezes seu filho não arruma um serviço? Why sometimes your son can't find a job? Porque às vezes ele viu você fazer tudo de qualquer jeito. Because sometimes he sees you doing everything just anyhow. Relaxado, Relaxed, desorganizado, unorganized, faz tudo mal feito. you do everything in a E bad way. agora o seu filho está sofrendo uma And consequência now your son is suffering that daquilo consequence que ele aprendeu com of você. what he learned with you. Mas se a partir de hoje But from today, você começar a fazer como um judeu, if you do it like the Jews, ensinar o seu filho a fazer tudo com and you excelência, teach your children how to do arrumar o everything with quarto com excellence, excelência, to clean the room with ajudar a excellence, esposa a limpar a casa com to excelência, help the wife clean the house with excellence, daqui a pouco next time, ele vai estar pronto he's going to be ready para também servir reis com to excelência. also serve kings with excellence. Segundo, Second time. ter um bom nome. Second point, have a good name. Mais vale o bom nome The good name is worth more do que as muito riquezas. than riches. O ser estimado To be loved, é melhor do que a prata e o ouro. it's better than gold and silver. Provérbios 22:1.
Proverbs 22:1. Salomão entendeu isso. So Solomon understood this. Que o que mais vale na vida That what's worth more in life não é você ter dinheiro no bolso, is not for you to have money in your mas pocket, sim ter um bom nome. but it's yet to have a good name. Então o judeu ensina o filho dele So the Jew teaches a his own ter um child bom nome. to have a good name. Marcou, He marked, paga. pay it. 8 horas da manhã, 8 in the morning. chega 7:30 da manhã. If it's 8 in the morning, get there 7:30. Tudo que você se comprometer com seu nome, Everything that you put your name to, cumpra. fulfill it. Então um judeu, So the Jew, se ele marcar com você às 7, if he makes an appointment with ele you vai at 7, chegar às 6:30. he's going to get there at 6:30 Porque ele quer sempre manter a ordem com o seu nome. because he wants to maintain order Se with his name. se ele marcar de te pagar segunda-feira, If he's going to pay you on Monday, ele vai te pagar segunda-feira. he's going to pay you on Monday. Se eu falar aqui nessa manhã, If I tell you here this morning, Fernandinho Beiramar, Fernandinho Beiramar, quem conhece? who knows him? Quem é esse homem? Who is this man? É o quê? Olha, que legal, um assassino. He is an assassin. Todas as vezes que você falar esse nome, Every time that you say this name, você vai associar you're going to associate it a quem essa pessoa é. to who that person is. Sim ou não? Yes? Então vai chegar um tempo So a time will come que quando as pessoas falarem o seu when nome, the people speak your name, João, John, Carmen, Carmen, Lúcia, Lucia, Ricardo, Ricardo, bom para pagar. good to pay. He pays. Tudo que marca, cumpre. Everything that he says, he fulfills it. Se você entregar a chave da igreja para ele, If you give him the keys of the church ele to vai him, chegar no horário certo. he's pra going to get abrir. there on time. Se você entregar a administração do louvor If you give him the administration of the nas worship team mãos dele, at his hands, ele vai cumprir com tudo que marcou. he's going to fulfill everything Então well. vai chegar um tempo So a time will que come nós não vamos ser conhecidos that we're not going to be known pelaquilo que falamos, by what we say, mas pelaquilo que produzimos. but what we produce. Pelaquilo que produzimos. By what we É por isso produce. que a palavra de Deus está dizendo That's why the word of God que a says árvore não vai ser conhecida that the tree will not be known pelas folhas bonitas, by the beautiful mas leaves, pelos frutos que ela but produz. by the fruits it produces. Então vai chegar um tempo So a time will come que na sua testa that in your forehead, vai estar escrito it's going to be written, mal pagador, bad payer, enrolado, doesn't pay. tudo que marca não cumpre, Everything he puts in his name doesn't fulfill it. desorganizado, Unorganized, sem compromisso. no commitment. E aí vai chegar um tempo And a time will come que não vai adiantar você falar mais nada. that you're not going to be able to say anything anymore. No Brasil diz assim: In Brazil, we say like this. o filme está queimado. His movie is burnt. Ou as pessoas A few people vão te entregar a chave are going to give you the key da empresa, of the company porque vai entender because they understood que você é um cara that you are a man compromissado that has commitment com tudo aquilo que é entregue na with sua vida. everything you do in your life. Você preza pelo seu nome. You have pleasure in your name. Então vai chegar um tempo So a time will come que os seus filhos that your children vão aprender will learn a serem honestos. to be honest. Não é vindo para a igreja. It's not to come to church. Os seus filhos vão aprender a ter compromisso. Your children would learn how to have Não vindo commitments, para a igreja. not to come to church. Eles vão aprender tudo isso They'll learn all of this, vendo você como espelho dentro de casa. watching you as a mirror inside of your Eles house. vão aprender a pagar as contas em dia, They'll learn to pay their bills vendo você pagar as on the contas em day, dia. watching you pay your bills on your Eles day. vão aprender a ser alguém de oração, They're going to learn how to be someone of prayer, vendo você ser um homem de oração. watching you being someone of prayer. Eles vão aprender a cuidar bem da esposa, They're going to learn how to take care of, vendo você, the pai, wife, cuidando bem da sua esposa. watching you taking good care of your wife. Essas meninas vão aprender a ser boas esposas, These women are going to learn how to be good vendo você sendo uma wives, boa esposa para o seu marido. watching you being a good wife to your husband. Então, às vezes, a gente não entende So sometimes we don't porque understand estamos tendo filhos com problemas no casamento, why we have children that have problems in porque their a marriage, matriz deles because their nature foi ruim. was bad. E aí a gente está achando, And then we think é o diabo. it's the devil. Esse diabo é você. This devil is you Porque foi você que ensinou. because you're the one who taught Ele them. aprendeu com você. They learned it with you. E você está terceirizando isso para o inferno. And you are third party in this to hell. E o diabo está assim, And the devil is like eu não this. tenho nada a ver com isso. I have nothing to do with that. Ele aprendeu a ser enrolado, He learned it with you. vendo o pai sendo enrolado. Watching the dad being. Ele aprendeu a ser um marido ruim, He learned how to be a bad husband. vendo o pai sendo um Watching the marido dad ruim. being a bad husband. Terceiro, posso continuar? Can I continue? Third, Você precisa aprender a ser direcionado. you need to learn how to be in the right direction. Provérbios 15, 22. How to be guided. Proverbs 15:22. Pode ir em inglês, que ficou mais fácil para você. E diz assim, 15, 22. Gostei de você, a próxima vez vai traduzir para mim.
Without counsel, plans go awry. But in the multitude of counselors, they are established. Quem pensa que pode vencer na vida sozinho, Those who think that they can overcome in life alone, vai fracassar totalmente. they will fail totally. Mas quem procura ajuda But those who find help e pede conselhos, and ask for advice, será bem sucedido. they will be well put. Todas as vezes Every time que você for em Israel, that you go to Israel, existe algo muito interessante. there's something very interesting. Você quer fazer alguma coisa, You want to do something, você vai procurar os anciões. you're going to look for the ancient people. O que é um ancião? What is an ancient 50 anos de person? idade, 50 years old or older. ele já é um ancião em Israel. They are already ancient in E Israel. ele está lá para servir os Elder, I'm jovens. sorry, elder. Então nenhum jovem So no young person faz alguma coisa does something sem consultar os anciões. without consulting the elders. Quem aqui tem mais de 50 anos? Who here is 50 years old or Fica older? de pé, por favor. Please stand. Mais de 50. 50 or older, Isto. please. Você quer saber de casamento? Do you want to know about marriages? Os mais jovens, The younger ones, procura os anciões dessa look igreja. for the elders. Desculpa perguntar a idade da senhora. I'm sorry to ask your age. 78 anos. 78 years old. Quer saber alguma coisa da vida? You want to know something about life? Procure essa senhora. Ask her. O senhor que está lá no fundo, quantos anos o senhor tem? Sim? Quer saber de alguma coisa da vida? 84. You want to know something about life? Procure os anciões da Go igreja. ask the elders. Pode se sentar. You may be seated. O maior erro do Brasil, The greatest mistake in que Brazil está acontecendo agora nos últimos tempos, is pastor. happening right now in the last few times, Pastor. Eles querem levantar pastores novos. They want to raise new pastors, E eu não acho nada errado nisso. and I don't find anything wrong Eu with that, só by the acho way. errado But I find wrong colocar um jovem para liderar to put a young person to leader e não colocar um ancião para o and conduzir, not put an elder to conduct them, para dar-lhe destino. to guide them. Então nós estamos sofrendo muito esse erro. So we are suffering No right Brasil. now in Brazil. Eu não tenho nada contra uma transição, I have nothing against transitions, mas eu preciso de entender que os jovens precisam de se render aos mais velhos. but I need to understand that the young need Qual é o maior to problema? surrender to the old. Qual o maior problema que nós estamos vivendo na What's the Terra? greatest problem that we're living right now? Nós vamos fazer as coisas We're going to do things e não buscamos conselhos. and we don't look for advice. Não buscamos instruções. We don't look instructions. Por que que muitas das vezes nós quebramos a nossa cara no caminho? Why many times we break ourselves in the Porque middle of não the way? buscamos Because we can't find ajuda help com quem pode nos with ajudar. those who are able to O help us. pastor não quer tomar conta da sua vida, The pastor doesn't want to take care of your life. mas o pastor But the pastor, tem um raio-x nele. he has an X-ray inside of him. Nós trabalhamos tanto com gente We work with so many people e a gente começa a ganhar habilidade and we start to gain para abilities enxergar alguns detalhes na vida das to pessoas. find details in the people's lives. Eu vou te contar uma história para você compreender bem isso. Let me tell you a story so you can understand Tinha well. uma jovem no meu culto There was a girl in my service e ela queria casar com um amigo meu. and de she wanted to escola. marry a friend of mine. E eu falei com ela, And I told her, não casa. don't marry. Vagabundo He's not a good guy e preguiçoso. and he's lazy. Não gosta de trabalhar. He doesn't like to work. Então, o meu conselho como pastor, So my advice as a pastor, que você não case com ele. don't marry him. E ela foi muito gente boa. And she was really good. Ela contou para ele. She was really good with my advice. She went and told him. E ele fazia musculação. And he used to work out. E ele me esperou na porta do culto. And he was waiting for me outside of the church. E falou, não tô te entendendo. And he said, I'm not understanding Você you. tá falando mal de mim para valer? You speaking bad about Você tá falando mal de mim para ela. you speaking bad words about me to her. E eu virei para ele e disse, And I turned to him and I said, me mostra a sua carteira de trabalho. show me your employment letter. Você é um cara que já tem 33 anos de idade. You are 33 years old E nunca ficou mais de um ano no emprego. and you've never held a job for more than 1 year. E você não tem dinheiro And you have no money para suprir as necessidades dessa mulher. to help her and help her with her needs. Primeiro que ela tem ainda mais 2 Kinder Ovos. She has 2 children. Ela nada contra Nothing against it. uma mulher ter filhos e casar com outro A homem. woman having children and marrying someone else who's not A the father. Bíblia respeita o nosso tempo de ignorância. The Bible respects our time of ignorance. Só que ela era uma mulher But she was pro bolso dele. a woman that was expensive for his pocket. E na minha leitura ótica In my vision, e visão, in my eyes, eu sabia que ele não tinha condições de cuidar dela. I knew that he had no conditions to take care of her. Mas ela atrevida, But she dared. O Espírito Santo The Holy Spirit falou comigo told me que era pra casar com ele. that I needed to marry him. e eu falei, então casa. And I said, okay, so go and marry him. Endemoniada. Demon possessed. E ela casou. And then she married him. Eu fiz o casamento. I did the Fiz wedding. o sinal da cruz assim. I did the
I did Tá a cross casado. sign like this when I married them. 3 meses depois, 3 months later, sabe o que aconteceu? you know what happened? Ele largou ela por outra. He left her for E another. ela veio para a igreja. She came to church. Pastor, o demônio levantou lá em casa. Pastor, the devil was raised in my house. Eu falei mentira. And I lied. Aquele dia o inferno That day, hell estava de férias coletiva. was against me. A culpa é sua. It's your fault, Pastor. Um dito brasileiro. Like we say in Brazil. Chupa toda essa manga. Que agora ela é sua. Eu não tenho nada a ver com isso. I have nothing to do with that. Eu te avisei. I let you know. Eu te instruí. I guided you. Eu te direcionei. I directed E you. eu quero falar hoje para os jovens. And I want to tell the young people here Você today. quer ter uma vida abençoada? You want to have a blessed life? Ouça os conselhos da sua mãe. Listen to the advices of your mom. Ouve a direção do seu pai. Listen to the advices of your Ouve father. as orientações que eles estão te Listen dando. to the orientations that they give you. Ouve! Listen. Ouve! Listen. Você quer ser um filho abençoado? You want to be a child that's blessed? Ouça o que sua mãe e seu pai estão te dizendo. Listen to what your mom and father are Ouça o que telling eles you. estão te instruindo. Listen to what they're teaching you. Nós estamos vivendo um tempo. We are living a time. Eu estou falando que o meu caçula, I'm speaking my de youngest 18 son. anos. He's 18. eu estou sofrendo com ele. I'm suffering with him É porque ele mexe no celular. because he gets the phone Ele já acha que já sabe mais do que eu. and he thinks he knows everything more than me. Eles já acham que são expert. He thinks that he's an expert. E vocês não são nada. And you are nothing Sem a direção without the e a direction instrução and the instruction do seu pai of your father e da sua mãe. and your mother. Mãe Moms, tem detector they have a detection de demônios. of demons. Quer que eu te ensine? You want me to teach you? Se você chegar com um namorado na sua casa, If you get home with a boyfriend, a sua mãe só vai fazer assim. your mom is only going to do this. Termina que não presta. End it because he's not worth it. Porque a mãe tem faro. Because the mom has warnings. Sim ou não, mãe? Yes or no? A mãe cheira e fala assim, vaza. The mom says, leave, Sai fora. go away. Não dá. It's not worth it. Não é porque sua mãe é ruim. It's not because your mom is evil. Porque verdadeiramente, It's because truly, depois de Jesus na terra, after Jesus on earth, só existe alguém there's only one person que entra na frente de uma bala that goes in front of a bullet for you. por você. For you. Não é o pai. It's not your É dad. perigoso seu pai sair correndo. Maybe the dad leaves and runs away. Mas a mãe não. But the mom, no. A mãe é protetora. The mom protects. Meu filho! My son! My son! Então é por isso que a sua mãe quer te proteger. So that's why your mom wants to Para que protect você you. possa avançar So em that alvos you can advance muito maiores do que você imagina. and do greater things Então, that you can filhos imagine. que ainda não casaram, So children that are not married, não case. don't marry. Se a sua mãe e seu pai If your mom and dad não dizer, doesn't say, eu abençoo esse I relacionamento. bless it. Pode bater palma aqui para You can Jesus. clap. Você lembra Celebrate. quando Moisés estava vindo do deserto When Moses was coming from the desert e ele encontra and he finds com seu sogro Jetro with his father-in-law Jethro. e Jetro fala para ele: And Jethro tells him, você vai ficar doido. you're going to be crazy. Divide esse povo Divide the people em tribos in trios. e cada um líder dessas tribos In tribes, I'm sorry. vai And trazer each one, para você they're going to bring to you os problemas. the problems. E aí você vai conseguir gerir And mais then you're going fácil. to be able to generate easier Se Moisés fosse soberbo, and manage easier. If Moses ele não teria aceitado didn't listen, he wouldn't have o accepted that conselho do advice. seu sogro. The advice of his E father-in-law. o conselho do seu sogro And the advice of your father-in-law foi uma bênção para Moisés. was a blessing for Moses. Olha o que a Bíblia está dizendo. Look what the Bible says. Quem pensa que pode vencer na vida sozinho Those who think that they can overcome in life vai alone fracassar totalmente. will fail completely. Mas quem procura ajuda But those who find help e pede conselhos and ask for advice, vai ser bem sucedido they essa will manhã. be blessed on earth. Então não caminhe So don't walk sem procurar um pastor. without asking for a pastor. Pedir uma direção espiritual. Asking for direction, spiritual direction. Quem já entrou num gabinete Who has entered an e o office pastor de vocês of a pastor, te of your deu pastor, te deu um conselho so that he can give you que advice mudou a história da sua that vida. changed the story of your life? Então aprenda a buscar conselho com os anciões. So dessa learn how igreja. to look for the advice of the elders. Quarto, Fourth, fala comigo. say it with me. Eu preciso I need aprender to learn ser corrigido. how to be corrected. Olha o que a Bíblia está dizendo. Look what the Bible says. Quem rejeita a correção Those who reject correction acabará will end up pobre poor, na desgraça. in disgrace. Mas quem aceita a repreensão But those who accept é respeitado. correction are respected. Provérbios 13:18. Proverbs 13:18. Corrige um brasileiro. Correct a Brazilian. Ele fica com raiva de você. He's going to be mad at you. Ele toma ódio de você. He hates you.
Agora corrige um judeu. Now correct a Jew. Ele vai baixar a cabeça, He's gonna bow down his head me ensina, and teach. porque a partir de hoje Please teach me because eu today não erro mais. I'm not gonna make that mistake anymore. Então você So you, nunca vai chamar a atenção do judeu you're never gonna call a Jew's attention 2 vezes. twice. Nunca vai. You're never gonna call their Porque attention a primeira twice. vez que ele errar, The first time that he makes a mistake, ele vai saber te ouvir, he's gonna learn to listen to you para que ele não possa errar mais. so that he doesn't make that mistake again. Se Jesus estivesse aqui, If Jesus was here, todos nós all of us, teríamos dificuldade we would all have difficulties de andar do lado de Jesus. to walk beside him. Sabe por quê? You know why? Porque Jesus corrigia na lata. Because Jesus told you to your face. Você lembra quando Jesus encontra You know what Jesus finds com Zaqueu Zacchaeus? e ele fala, vou na sua casa hoje jantar. Zacchaeus, I'm gonna go to your house to have dinner today. E quando Jesus está dentro da casa de Zaqueu, And when Jesus is inside of Zacchaeus' house, Jesus fala algo absurdo. he tells him something absurd. Hoje tem salvação nessa casa. Today there's salvation in this house. E todo mundo começou a falar assim, Jesus, And everyone told him, você não Jesus, está normal. that's not normal. Você não está normal. You're not normal. Esse homem This man é um ladrão. is a thief. Ele rouba das pessoas. He steals from people. E Jesus diz, fica tranquilo. And Jesus says, take it easy. Zaqueu acabou de dizer Zacchaeus just said, e de confessar and to confess todos os seus pecados. all of his sins. Você era ladrão, não era Zaqueu? You were a thief, right, Zacchaeus? E vai devolver agora como? And you're gonna give it back how? 4 vezes mais. 4 times more. Então a salvação alcançou So essa salvation casa. has reached you. Jesus corrigia na lata. Jesus told you to your face. Você lembra quando Jesus encontra com aquela mulher no Do tanque? you remember when Jesus finds that woman E in the well? Jesus disse para ela, falou, And Jesus tells her, cadê seu marido? where is your husband? Ela falou, não tenho. And she said, I don't have any. Aí Jesus falou assim, eu sei, sem vergonha. And she said, oh yeah, I know. Você já está certo de dizer que não tem nenhum marido. I know that you're right to say that you don't have no husband Já teve 5 because you already had 5. e o 6º também não é seu. And the 5th is not your husband. Ele corrigia as The pessoas na 6th, lata. he told you to your face. Então qual é o nosso problema? So what's our problem? Que quando acharmos alguém para nos corrigir, Is that when we find someone to correct a us, gente vem para a igreja we ainda, come to church fazer campanha. and we do O campaigns. demônio está levantando na minha empresa. Oh, the demons are raising in my company. É uma correção. No, it's a correction. E a Bíblia está dizendo And the Bible que says, quem não quer ser corrigido, those who don't want to be corrected, prepara para viver uma vida de dificuldade. get ready to live a life in Porque difficulties. você nunca se submete a ninguém. Because you never submit yourself Pastor to te anyone. corrige. Pastors correct you. Pastor, eu não sei se isso está acontecendo aqui, Pastor, I don't know if this happens here. mas no Brasil tá. But in Brazil, it does. Você corrige uma pessoa no Brasil, You correct a person in Brazil, sabe o que eles estão fazendo? you know what they do? Pastor, Deus está me chamando para outro ministério. Pastor, God has been calling me for another ministry. Toma vergonha. Toma vergonha. Don't be ashamed. Pastor não pode chamar sua atenção. The pastor cannot call your attention Que once você vai embora. that you leave the church. Chamou a atenção do seu filho lá na escolinha. Call your attention of your son at the Sunday É um school. motivo para você abandonar a igreja. That's a reason for you to go leave the church. Eu não sei se você é dessa I época, don't know if you're from that time, mas se a professora reclamasse de você, but if the teacher complained about para a you mãe da gente, to our mom, era outro couro em casa. it was a beating at home. Quem já viveu isso? Who lived this? Quando a professora pegava o meu caderno When the teacher kept my notebook e anotava um bilhete, and would write a note, eu já sabia que em casa ia ter correção. and I would say, I knew that at home I Eu was já going to have a sabia beating. que eu ia apanhar. I knew that I was going to be beat. Hoje ficou ao contrário no Brasil. Today is reversed in Se Brazil. você corrige o filho de alguém, If you correct someone's son, a mãe vai lá para brigar com o the professor. mom goes there to fight with the teacher. Olha que loucura que nós estamos vivendo. Look what a crazy time we're living. Nós não queremos que os nossos filhos sofram, We don't want our children to que sejam suffer corrigidos. because they don't want to be corrected. Ai, pastor, se não pode, eu trato só, é só Pastor, passar na no. mão, não bater, No, I não. only put my hand on his shoulder. Então rasga a Bíblia. Okay, so rip up your Porque a Bible. Bíblia fala que tem momentos na sua correção. Rip up your Bible because the Bible says Use there's a moments vara. that you need to Use a use vara. correction. Pastor, aqui nos Estados Unidos não pode. Pastor, here in this United States and Canada, you Ah, can't. meu irmão, que a gente tranca a porta e ninguém enxerga Oh, nada. my brother, if we lock our doors, nobody will notice. Eu sou brasileiro I'm Brazilian. e sirvo a Deus. And I serve God. E obedeço a And palavra I dele. obey the word of God. Quinto, e a gente encerra. 5th, and we finish. Faz assim, Say it. Ah. pregador achar que vocês estão gostando. So the preacher thinks that you're liking it. Algumas pessoas A few people com generosidade with generosity, e ficam cada vez and they stay each time mais ricas. more rich. Outras são econômicas demais Others are very cheap, e acabam ficando and they end up mais pobres. being more and more poor. Ser generoso. To be generous, O judeu the Jew é generoso, is generous. fiel a Deus. He's faithful to God. Dizimistas, He is a tither. ofertantes. He offers. E eu quero te ensinar algo nessa. And I want to teach you something this morning. Tá aqui os pastores da igreja. The pastors are here, E aqui tá meu amigo. and here's my friend. Ele pode orar He can pray para que eu seja abençoado financeiramente? so that I may be blessed financially. Sim ou não? Yes? Sim ou não? Can he? Sim ou não? Can he? Não. No.
Pastor, fala comigo. Por que não, pastor? Say it with me. Why not, Pastor? Quer aprender? Do you want to learn? Vamos para a Bíblia? Let's go to the Bible. Então vamos entender na Bíblia. Let's understand it on the Eu não Bible. posso pregar o que eu acho. I can't preach what I Eu think. preciso de pregar o que a Bíblia I me need to ensina. preach what the Bible says. Se todo pastor If every pastor pudesse te abençoar could bless you nessa área, in that area, não tinha ninguém passando dificuldade. there will be anyone poor. Porque isso tem uma das coisas que o pastor mais faz. Because that's one of the things the pastors do the most. É orar para que o rebanho prospere. Is to pray so that his sheep are prosperous. Mas existe uma direção bíblica. But there's a biblical direction. Na verdade, algumas. Actually, many Trazei o dízimo bring the tidings à casa do tesouro. to the house of Que treasury haja mantimento, so that they may be maintaining aluguel, rent, água, water, luz, light, despesas. Se maintaining. você ajudar a pagar isso, If you help to pay that, eu vou abrir a janela do céu. I'm going to open the windows of heaven. Então não tem nada a ver com oração. So it has nothing to do with prayer. Tem a ver com seu movimento. It has to do with your movement. Quando você se movimenta, tem o gasofilaço. When you move to come here, Existe uma janela there's a window que se abrirá that will be open para abençoar a sua vida. to bless your life. Não tem nada a ver com oração. It has nothing to do with prayer. Segundo, Second, 2 Coríntios 9:6. 2 Corinthians Quem 9:3. semeia pouco, quem planta pouco, Those who plant few pouco ceifará. will collect few. Quem semeia com abundância, Those who plant many com abundância. will collect abundantly. Mais uma vez eu estou te mostrando que não tem nada a ver. Let me tell you one more time. It has Oração. nothing to do with prayer. Tem a ver It has to do com movimento. with movement. Se você planta, If you plant, 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 você colhe. you will collect. Agora se não planta, Now, if you don't plant, não pede chuva. you don't ask for rain. Deus não vai desperdiçar chuva God will not waste his rain em solo que não tem semente. in soil that has no seed. E aí vamos para outro. Let's go to another. Se você é fiel em pouco, If you are faithful in the few, o que Deus está dizendo? what will God say? Não importa a quantidade que você está trazendo. It doesn't matter the quantity that you're O que bringing. importa é que se você é fiel com o pouco que It está matters trazendo. that if you are faithful with the few things, E se você continuar trazendo, and if you continue to bring it, Ele vai começar a te dar mais porções he will continue to give you para more que and você more. possa governar a sua More casa. portions that you can E se de govern novo your você house. traz mais, If you bring it more, Ele vai confiar mais na he's sua gonna mão. trust more to your life. Então não tem nada a ver com So oração. it has nothing to do with prayer. Tem a ver com a sua It has fidelidade. to do with your faithfulness. Então a resposta está dada So the answer is given. no início do meu sermão. At the beginning of my preaching, O que eu disse para você? what did I say? Por que que no meio desse auditório Why in the middle here of this, existem pessoas vivendo numa proporção melhor e outras não we have some menores? people living better ways and some people who are living in not so good ways. Foi quando Deus começou a falar comigo. It's when God started to speak to me. Porque no meio do meu povo Because in the middle of my people, existem os fiéis there are the faithful que estão recebendo who are receiving das minhas promessas from my e promises, existem os infiéis and there are the unfaithful que eu não posso liberar as promessas. that I cannot deliver my promises. Não é porque eu não quero It's liberar, not because I don't want to. é porque eu deixei alguns desígnios It's because e I algumas direções left it to para medir o coração do meu a few povo. guidances to measure their heart. Quando Malaquias estava sendo escrito, When Malachi was being written, sabe o que o povo estava fazendo? you know what the people were doing? Entregando Giving cavalo, horses, boi, sheep, ovelhas sheep, com defeitos. bulls with defects, Entregava o pior para Deus. and they will give the worst to God. E aí Malaquias fala assim, And Malachi said, traga o melhor. bring the best. Se ele não mudar a If sua it história doesn't change your e story, não aumentar suas plantações, and it doesn't make better your não plantations, aumentar o seu gado, it doesn't make better your cattle, ele não é Deus. he is not God. E aí, desculpa, And I'm sorry, eu vou embora daqui a pouco. I'm going to leave Eu soon. sou pastor dessa igreja, I'm not the pastor of the church, mas eu vou fazer algo. but I'm going to do something. E eu quero entender um pouquinho dessa igreja. I want to understand something Quem é about the church. dizimista fiel aqui, levante sua mão, eu quero orar por você. Those who are from the church, please raise your hands. I want to pray for you. Está conseguindo entender a resposta? Can you olha- understand the prayer? Não olha para trás, The vocês answer. vão dar um infarto. Don't look back because you're going to be left olha. shocked. Sabe por quê? Quem é dizimista fiel? Who are those who are faithful tithers in the church? Nesse auditório, In this place here, não tem 20% que são. there's not 20% that are. Está conseguindo entender? Do you understand? Não é que Deus não quer fazer. It's not that God wants to do. Você não deixa ele fazer. You don't let him do it. Você não acredita que ele pode You fazer. don't believe that he can do it. Você não acredita que ele pode fazer. You don't believe he can do Você it. vem no culto, You come to church, escuta palavras you proféticas, listen to the words, mas quando elas mexem no seu bolso, but when they move your pocket, você é doente com as you, suas mãos. you are sick with your pocket. Você não é liberal. You are not liberal. Você não consegue entender You don't understand que a sua bênção não está ligada à geografia. that your blessing is not connected to Você geography. saiu do Brasil, If you left Brazil, veio para cá. you came here. Se continuar infiel aqui, If you continue to be unfaithful vai here, passar fome aqui também. you will be starving here as well. Desculpa, I'm sorry. desculpa. I'm sorry. As minhas mensagens
My messages, não são mensagens they are not messages para você sair daqui. so that you can leave Deus vai here. te abençoar. God is going to bless you. Deus vai fazer. God will do it. Não, No, eu vou te ensinar I'm going to teach you como ele vai fazer. how he's going to do it. Liberar uma palavra Deliver a word é muito fácil. is very easy. E a gente ora mesmo. And we pray. Mas eu quero te ensinar por que Deus não está mandando chuva. I want to teach you why God is not sending the Então, rain. por que um judeu é rico? So why is a Jew rich? Porque são generosos. Because they are generous. Generosos. Generous. Fiéis a Deus. Faithful to God. E aí você está aqui no Canadá. And then here you are in Canada, Uma terra boa. a good land, Uma chance melhor de viver. a better opportunity to live. Mas se continuar infiel, But if you continue to be unfaithful, prepara be ready para viver to live em terras secas nessa terra in também. dry lands here in Canada. Você é infiel a Deus. You are unfaithful to God. Alguém conhece? Does anyone know, Alguém já plantou lá no Brasil ou aqui or in Brazil or here, alface? have you planted lettuce, Tomate, esses dias eu plantei na casa do pastor Daniel. tomatoes? E ele falou que o tomate 1 mês já tem. I planted in his house actually not too long ago, Ele já and tá he said that the tomatoes are already 3 meses. 3 months. Você já vai estar colhendo tomate. 3 months, you're going to be collecting tomatoes. Então existem sementes So there are que seeds você vai plantá-las that you're going to plant them, e em pouco período and if very few time, short time, você já vai poder comer. you will already be able to eat it, Porque Deus não quer deixar você passando fome. because God doesn't let you be hungry. Então tem sementes que você vai depositar aqui na igreja. So there's seeds that you deposit e here in church rapidamente você vai colher that elas. quickly you're going to collect them. Agora existem algumas sementes. Now there's a few seeds, A pé de manga, mango, abacate, avocado, jabuticaba. jabuticaba. Vai demorar It's going to take long a crescer. to grow. 7 anos, 8 anos. 7, 8 years, Para começar a dar frutos. so that you can start giving fruits. Só que interessante, But interesting, meu pai plantou um pé de manga em casa. my dad planted a tree of mangoes at home, E ele demorou 8, 7 anos para ficar na idade adulta. and it took 7, 8 years to fully grow. E na sua primeira safra, And in the first collecting, meu pai teve que deixar o portão aberto de my casa. dad needed to leave the door open of our house, E ele falava para os vizinhos: and he would tell the neighbors, para de bater a campainha aqui em casa. please stop ringing our bell. Entrem, Please go in directly pega a quantidade que quiser. and take whatever mangoes you need. E durante, pastor, And in the meantime, Pastor, 5 meses, around 5 months, todos os dias, every day, entrava gente lá em casa people will come into my e house, saía com as suas sacolas cheias de and mangobá. they will leave full with bags full of mangoes. E aí Deus começou a ministrar no meu God coração. started to minister in my heart Existem sementes that there are seeds que você vai plantar elas that you will plant them, e elas vão demorarem a crescer. and they will take long to grow. Mas na hora que chegar o tempo But when the time delas comes, darem os frutos, they will give the fruits. a sua casa vai estar cheia. Your house will be Seus full. filhos vão estar Your cheios. children will E be full. você vai ter para dar para os vizinhos. You will have É to essa give to your bênção que neighbors. Deus garantiu para mim e para você. That's the blessing that God guaranteed to Então me eu and não to you. consigo entender So I can't understand por que tem gente dentro da igreja why there's people inside of the que serve church esse Deus that Todo-Poderoso, serve this powerful God, mas que não confia nele. but don't trust Him Porque você não consegue confiar o seu dinheiro aí. because you can't trust your money to Him. E sabe como é que seus filhos vão ser prósperos? You know how your children will be prosperous? Aprendendo com você Learning with you a ser fiel a Deus. to be faithful to God. Seus filhos não vão aprender a ser fiéis Well, children will not learn to be faithful vendo o pastor sendo fiel. watching the pastor being faithful. Ele vai ver você sendo fiel, He's going to watch you being faithful, vendo você sendo fiel, watching you being faithful. vendo você ser fiel. He'll watch you being faithful. Eu, como pai, Me as a father, sempre ensino isso dentro de casa. I always teach this inside of my Nós house. vivemos o extraordinário de Deus. We live the extraordinary of God. Eu sou um pastor voluntário na minha igreja. I am a pastor who's a volunteer in Eu estou my lá church. 29 anos, I'm there for 29 years, servindo voluntariamente. serving as a volunteer. Nunca recebi um I've salário. never da igreja. received no money. Não sou contra o pastor que recebe. eu I acho am not justo. against pastors getting paid. Mas quando Deus me tirou da Honda, But when God took me away from Honda Motos, Motors, eu era o supervisor geral da Honda. I was the general supervisor at E Honda. quando ele me tirou de lá, When he took me away from there, propósito meu com Deus, a purpose of me with God, sinal que eu precisava, it was a sign that I needed. se era ele que estava me chamando, If he was the one calling me, eu não gostaria de receber nada, I didn't want to get anything back a não ser o que viesse do céu. other than what comes directly from E heaven. lá em casa, And at home, a minha família entende isso, my family understands this, que a nossa sobrevivência that our survival depende das nossas sementes. que depends semeamos. on our seeds. Então, a todo momento, So each moment, eu venho como pai, I come as a father ensinando os meus and I filhos. teach my children. Tá conseguindo entender por que essa porta se abriu? Do you understand why this door is open? Vamos dar uma analisada alguns meses atrás. Let's analyze a few months O back que a gente vem semeando? what we were
planting. Então hoje Deus resolveu multiplicar So today God para decided to que nós multiply pudéssemos agora estar fazendo o que so that, estamos fazendo so agora. that we can be doing what Para we're doing now. estarmos vivendo o que estamos vivendo So that we agora. can live what we're living now. Isso é didático. That is self-taught. Então meu filho Samuel, o caçula, os, So my youngest son os outros Samuel que já casaram, and those who got married already, quando estão vivendo algumas coisas ruins no casamento, when they're living a few things that are bad in their marriage, eles nem me procuram, they don't even look for me porque já sabem onde estão errando. because they already know where they're making a Já mistake. sabem que estão negligenciando They alguma already know coisa. that they're being O neglected. meu mais velho My oldest, estava passando alguns problemas agora financeiros. he was going through some financial problems just now. E ele falou, pai, não quero nem te contar o que está And acontecendo. he said, Dad, I don't want to even tell you what's Porque eu happening já sei por que está acontecendo. because I already know what's happening, why it's Porque happening. eu estou sendo infiel a Deus. I am being unfaithful to Falei, God. então nem perca tempo de me contar. I said, so don't even waste your time telling me. Resolva Go and solve it e conserte. and fix it. Entendeu? Do you understand? Por que Deus não está fazendo? Why God is not doing it? Porque não tem nada a ver com Deus. Because it has nothing to do with God. Tem a ver com você. It has everything to do with you. Fica de pé. Please stand. Vamos orar. Let us pray.